escrevi hoje de manhã, escrevi agora há pouco na minha página no UOL e vou repetir aqui porque é importante, né? Ontem nós noticiamos aqui que o PL, Partido Liberal, por orientação do presidente Jair Bolsonaro, havia desistido da sua ação para punir, né, segundo a lei eleitoral, aqueles que no Lollapalooza se manifestaram contra Bolsonaro, em favor da candidatura a Lula, enfim. O ministro Raul Araújo, do TSE, viu ali campanha eleitoral antecipada. E eu observei aqui, em toda parte, que campanha antecipada vale para quem é agente político, para quem disputa eleição, para quem é militante político, para quem é operador da política. Não pode valer para o cidadão comum. Vê lá se o Bob Furui agora sai com uma camiseta Macaco Tião 2022, Ele tem. E o Bob Furui pode ser acusado de campanha eleitoral antecipada. Ah, não, o adoro Bob essa Furui camiseta. vota em quem ele quiser. E faz campanha para quem ele quiser e fala o que ele bem entender. Ele é um cidadão comum. Hã? E os cidadãos comuns, acabou. Eles têm a liberdade de expressão garantida, felizmente, pela Constituição. Né? Em duas disposições. No artigo 5º, que é a cláusula pétrea, não pode ser mudado nem por emenda, e no artigo 220. Certo? Portanto, a liminar concedida pelo ministro não respeita a lei, isso ficou muito claro, foi unânime. Não encontrei ninguém que tivesse falado, ah, não, olha aí, mesmo aqueles que têm uma posição que divergem da minha, enfim, que diverge da minha. Ninguém. O Bolsonaro falou para o PL, vai lá e retira a ação. Evidentemente, Bob Furui não fez isso por amor à democracia, porque ele sente enjoo com democracia. Ele Lembrou do disse estômago isso. dele, tadinho. Nem urubu, quando chega perto das pessoas assim, porque... Então, não foi por amor à democracia. É que o Bolsonaro, expliquei também detidamente hoje de manhã no blog, né, na minha coluna no UOL, ao Bolsonaro interessa o vale tudo. O Bolsonaro não quer o TSE se metendo a toda hora na eleição também. Porque quem é que mais transgride as regras eleitorais no Brasil? É o Bolsonaro. Aliás, ele fez isso no domingo. Vejam só, o Bolsonaro precisa exercer o papel de vítima do TSE. Ele não pode ser um beneficiário do TSE, Bob Furui. O Valdemar Costa Neto não entendeu ainda a metafísica do bolsonarismo. O Bolsonaro quer ser vítima. Ele não quer ser algoz. Pelo menos para consumo público. Oh, estou perseguido, sou perseguido, TSE, veja só, de novo, meu Deus, o que eles têm contra mim, que absurdo. Estão jogando fora das 4 linhas. Se ele tem uma decisão do TSE favorável a ele, esse discurso fica desmoralizado. Ele quer a Pablo levantando lá a toalha contra ele, porque depois a turma dele vai para as redes e desce o porrete na Pablo e nos demais artistas. Ele quer essa crispação. Não estou dizendo que o fato dela ter levantado a toalha é ruim, não. Só estou fazendo um registro. O bolsonarismo conta com isso. O bolsonarismo sabe que não terá maioria em show de rock, Bob Furui. Sabe. Né? Só mesmo alguns bananas, não sei se vocês se lembram, de 2018, o Roger Waters veio fazer show aqui no Brasil, e aí eles ficaram surpresos que ele seja de esquerda. Né? Alguns bolsonaristas, e ficaram revoltados. Então, o bolsonarismo não vai ser majoritário em show de rock, pop, funk. A chance de ter um fora Bolsonaro ali é muito grande. Mas o bolsonarismo precisa dessas coisas para manter a sua tropa unida. Depois eles vão para as redes sociais e fazem um escarcéu. Ter uma decisão do TSE contra não é exatamente aquilo que Bolsonaro quer. Contra os outros, nem a favor dele. Ele precisa ser o perseguido. Para que a narrativa deles faça sentido. Muito bem. O PL entrou com pedido de desistência. Não quero mais saber.
E eu escrevi que o ministro não podia errar de novo, simplesmente declarando a extinção da ação. Calma, eu vou fazer as considerações legais. Mas notem o que aconteceu. Bob Furuia, olhe bem. Vamos pensar aqui, vamos filosofar um pouquinho. O ministro concedeu uma liminar impondo censura prévia, certo? Certo. Ilegal, acho eu, inconstitucional. E o fez a pedido do PL. A liminar agora não vale mais, porque a ação na prática foi extinta. E foi por iniciativa de quem, Bob Furuia? Do PL. Olha que bonito. Por iniciativa do PL se aplica a censura, por iniciativa do PL se põe fim à censura. Não, o ministro deveria ter levado a questão à consideração de seus pares. O relator pode, em qualquer caso, solicitar a colaboração do plenário. Tá? Atenção. Em ações objetivas de controle de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação declaratória de constitucionalidade, nesses casos, né, uma vez iniciada a ação, vale bem, não pode retirar mais. Quem entrou com a ação fala, não quero mais, não interessa, agora nós vamos pensar. Agora nós vamos até o fim. Não tem essa de vou retirar. Perdi o interesse. Nessas questões de natureza, digamos, mais subjetiva, é A contra B, A representou contra B. Aí A fala, não me interessa mais. Em regra, os juízes extinguem a ação. Então não estou dizendo que ele cometeu nenhuma aberração. Só estou dizendo que ele poderia, se quisesse, levar a questão ao pleno e deveria tê-lo feito. Porque, para todos os efeitos, vocês repararam que a liminar dele ficou valendo enquanto não foi extinta? Ficou valendo. Como se ele tivesse tomado uma decisão razoável. Aí, nos bastidores, agora ele está dizendo que foi enganado pelo PL, foi levado a erro, que ele próprio ia caçar a liminar que deu. Né? Olha aqui, um ministro do TSE não pode ser enganado desse jeito numa questão tão urgente, tão séria, não é? De resto, ministro, fazendo um despacho dessa gravidade em 2 páginas e 1/3, com uma fundamentação muito capenga. Então deveria ter levado a questão, sim, para os demais ministros, para que se fixasse o entendimento este a fazer a devida distinção entre aqueles que são operadores da política e os cidadãos. E os artistas são cidadãos. Né? E se eu quiser, eu posso sair na rua e fazer campanha de que eu quiser, a hora que eu quiser. Porque é a liberdade de expressão que me garante isso. As restrições da lei eleitoral claramente são feitas e se aplicam aos operadores da política e também aos candidatos. A coisa como ficou muito ruim. E mais, deixo aqui um convite aos 7 ministros do TSE. Bob Furuia, nesse caso não pode sim ser 7 homens e uma sentença, sabe como é? Filme? 7 homens e uma sentença? Ah, tem. Né? Ou melhor, tem de ser 7 homens e uma sentença, não pode ser Mais 7 de uma homens sentença. e 7 sentenças. É isso. Tem que ser 7 homens e uma sentença. Por que eu estou falando isso? Cada ministro vai receber pleitos com pedido de liminar. Não custa nada ali entre eles fazer uma espécie de consulta. Sabe como é? Saber o que eles estão achando. Aliás, se fosse possível, o ideal seria que toda decisão fosse colegiada com coisas dessa gravidade. Por quê, Vólio Bene? Porque cada decisão colegiada em coisas eleitorais criaria uma jurisprudência do próprio tribunal, que seria igual para todo mundo. Uhum. O que não pode é cada ministro atirar para um lado.
Especialmente num tribunal que tem alta rotatividade, que é o TSE. Né? Você não tem ministros fixos do TSE, como tem o STF. Então as coisas podem ir variando muito. Então o ideal seria isso. Como isso pode se tornar impossível pela demora, uma consulta informal não custa. Porque em muitos casos, depois será mesmo, a questão terá de ir para o pleno. Para evitar esses juízos atrapalhados, como foi atrapalhado esse. Ah, eu não quero partir do princípio de que o ministro, enfim, está de má fé. Não vou partir desse princípio. Agora, eu também acho inaceitável que o ministro do STJ, exercendo as funções no TSE, numa questão que envolve liberdade de expressão, simplesmente se diga enganado pelo peticionário, porque apresentou a petição. Aí não pode acontecer. Então o resultado, por enquanto, é ruim. O resultado, por enquanto, é ruim. Não ficou absolutamente claro, e era a chance de ficar claro. Ele poderia ter suscitado uma questão de ordem para levar a questão aos seus pares. Para se estabelecer, então, o entendimento que consiste na devida distinção entre aqueles que são operadores políticos e aqueles que não são. Tá claro? É isso. E que o tribunal pense doravante nessa eleição, na prática do 7 homens e uma sentença. E não 7 homens e 7 sentenças. Que isso em questões eleitorais, convenham, pode criar uma realidade explosiva, digamos assim. Né? É isso aí.